Olá, seja bem-vindo mais a um Pode Falar. Hoje, gente, é um tema... Eu vou falar, viu? Aqui eu, Soraya, a gente só escolhe tema difícil e necessário. Eu acho que é legal para vocês poderem ficar ouvindo. Eu fico imaginando, assim, o quanto de informação que a gente pode passar. Bom, para quem não me conhece ainda, como eu já disse... Vou ser uma influencer, psicóloga de sucesso. Então aqui minhas convidadas dando risada. Eu sou a psicóloga e neuropsicóloga Thelma Domingues, faço parte da Clínica da Ponte. E a gente está fazendo aí uma vez por mês, uma série de podcasts com os assuntos interessantes na área principalmente da área da psicologia. E hoje, gente, eu vou trazer duas pessoas que eu também estou conhecendo agora pela primeira vez, mas que eu já fiquei apaixonada. Então, assim, primeiro a Daniela Calçavara. Ela é repórter, jornalista, mãe, empreendedora. Ela vai contar pra gente o que ela é, né? E, Dani, é um prazer, seja muito bem-vinda, que a gente pode falar desse assunto que eu tô fazendo aqui um charmezinho. Mas sinta-se em casa, muito obrigada, né, por poder passar o seu conhecimento, a sua vivência, que isso não tem preço. Eu que agradeço o convite, foi bem legal esse papo que a gente já teve aqui, né, antes até acertar tudo, um esquentazinho, né, e vou deixar para você falar o tema, mas eu acho que, assim, é bastante atual e muita gente, de repente, não tem esse diagnóstico ainda, mas pode se identificar. Exato. E aí, a gente trouxe uma pesquisadora, Cauana Vidotti, né, que tem uma menininha linda que eu conheci. Parabéns, gente, coisa mais linda, sorridente, feliz, professora do Senac, pesquisadora da UEL, né? Isso. Em Londrina, e uma das suas pesquisas que foi no mestrado foi sobre o tema que é burnout, gente. É esse esgotamento físico, mental, a gente queima mesmo, só que muito focado na área laboral, ocupacional do trabalho. Isso. E aí, Cauana, seja bem-vinda. O que a gente pode começar a falar um pouquinho aí dessa sua pesquisa, para daí a gente... desenrolar aqui. Vamos fazer um gancho. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Essa novidade, que gostoso. Sim. Sobre burnout ainda é um tema que, assim, acontece muito, vem acontecendo. As pessoas têm buscado cada vez mais fazer o diagnóstico, né? A minha pesquisa no mestrado, ela foi direcionada a alunos do curso técnico em enfermagem. Qual que foi a ideia? Verificar se esses alunos, antes de se formarem, já tinham alguma manifestação do burnout, né? Porque ele é manifestado, ele tem vários sintomas, né? Sim. Não é uma causa só, um sintoma só, ele tem várias vertentes. Então, nós pegamos e fomos conversar com eles para ver se a gente conseguia identificar esses sintomas. E o burnout, ele está relacionado ao trabalho, e a gente já tem também uma parte do estudo que leva aos estudantes em si. E daí me entristeceu muito. Ai, jura? A maior parte já tem algum tipo de manifestação de burnout. Já vem ali nesse consumo, nesse desgaste. Nessa cobrança, né? A gente poderia dizer. E daí o que acontece? Esse pessoal se forma e foi só uma população, né? Sim. Só ali pro técnico. Mas assim, a gente pode imaginar isso em vários outros locais e faculdades, outros cursos técnicos, até mesmo os adolescentes. A gente pode começar a fazer esse vínculo também. Com certeza. Se a gente da nossa idade, né? Da nossa geração, vamos dizer assim. Eu não sei bem qual geração que eu sou. Mas se a gente já tem uma casca, esses adolescentes, né? Imagina no mercado de trabalho como que tá. Sim, e daí aquele adolescente que vai chegar, ou aquele adulto que vai chegar, é recém-formado, vai chegar no mercado dentro de 6, 7 meses, ele tá totalmente desgastado. E ele afasta. Ele se vê numa situação do qual ele não consegue evoluir. E ele acabou de chegar no mercado de trabalho. E ele já está doente, porque a realidade é essa. Você vê que o prognóstico não é fácil. Dani, eu só vou falar um pouquinho aqui dessa questão da síndrome, né? Do diagnóstico de burnout, que é um tipo de ansiedade, né?
de uma crise de ansiedade, de um esgotamento, de um desestresse, que é mais do que um estresse. Não sei se você até pode falar, desculpa. Eu tenho que falar, avisar o pessoal que eu tô com uma voz, vocês vão ouvir uma tossidinha, mas assim, não teve jeito. Junta frio, idade, né? Você já vê o que dá, é isso aqui. Então, me perdoem. Mas vamos lá. É um distúrbio psíquico, né, mental. Sim. A partir de 2022 foi... pela Organização Mundial de Saúde, foi destinada como uma doença laboral, uma doença ocupacional. Isso. Então, as empresas também, eu gostaria de falar isso mais tarde, como que elas estão se atentando a isso hoje em dia, né? Que mudou muito. E, Dani, assim, é um excesso, só que a gente não se dá conta. Mais do que isso, eu vou te dizer, é uma doença invisível, né? Você não tem um sintoma. Então, assim, quando você quebra um pé, uma perna, um braço, você está engessado. Quando você está gripado, você tem um sintoma. Quando você está esgotado fisicamente, mentalmente, você não aparece. Então, é difícil até das pessoas, né? Me corrijam, que vocês são da área, se eu estiver errada, mas é difícil até das pessoas, às vezes, darem crédito para isso, né? Porque dá a impressão de que pode ser uma frescura, pode ser um mimimi, como tanto se falou. Sim. E a gente mesmo, por exemplo, eu tive o primeiro afastamento, né, com esse diagnóstico de burnout em 2020. Um pouquinho antes da explosão da pandemia de Covid. E... na época, então, quando você voltou, você estava no auge da pandemia. Estava no auge da pandemia, né? Então, assim, na época já se falava, mas não tanto quanto agora, por exemplo, que tem esse reconhecimento como uma doença laboral e tudo mais. Então, tinha-se uma dificuldade maior de entender. Até eu, por exemplo, quando veio, né, essa primeira proposta de afastamento, né? Porque da primeira vez a psiquiatra falou assim, olha, eu acho melhor. Da segunda vez ela falou, não, eu vou te afastar por tanto tempo, né? E a primeira vez ela falou, olha, você vai ficar 2 semanas longe, né, do trabalho. Sim. E a gente vai avaliando. Eu falei, imagina, 2 semanas, mas não tem necessidade, né? Pra que isso tudo? Eu mesma tive essa dificuldade, né? E aí acabei ficando essas 2 semanas, aí assim, voltei pra terapia, porque eu tava, né, afastada. Eu já tinha feito, anteriormente, eu fazia terapia por outros, né, motivos. E aí, então, voltei pra terapia, aí voltei a fazer atividade física, porque é uma coisa que os médicos dizem, você precisa fazer. É um remédio, é parte remédio do tratamento. Sim. E aí, assim, voltei. Só que, ao mesmo tempo em que eu tava fazendo todo esse movimento, aconteceu que tudo fechou. Por conta da pandemia, né? Isso foi no começo, foi ali em fevereiro de 2020. E aí eu voltei, eu sei que assim, eu voltei 1 mês depois que eu tinha voltado, aí eu tive assim uma crise, né? Por exemplo, eu sou repórter de TV, eu entro ao vivo, eu precisava entrar ao vivo, eu tava lá no meio da Ceasa, e eu tive uma crise de choro e não conseguia parar. Não conseguia entrar. Eu não conseguia parar de chorar para entrar ao vivo. Nossa. E eu sabia que eu tinha aquela responsabilidade e eu simplesmente não conseguia. E, assim, junto com toda essa carga, né, do burnout, ainda tinha a questão da pandemia, que estava no início, que ninguém sabia o que era, ninguém sabia como é que isso ia se desenrolar. E aquela multidão, não sei se alguma de vocês já teve a experiência de estar ali num momento de movimento, mas é uma coisa enlouquecedora, assim, com os carregadores, com o comprador, com o vendedor. Então, deve assim... dar um pico de ansiedade ali. Total, né? Assim, foi uma coisa... E eu me lembro que o cinegrafista que estava trabalhando comigo, ele tentou, sabe assim, me ajudar, até que, consegui, respirei, fiz, mas por dentro eu estava, assim... destroçada. Ainda você conseguiu fazer? Consegui. E aí, assim, ainda dentro desses dias, aí eu tive um outro momento em que eu fiz, assim, tipo, eu tinha uma matéria, aí eu me lembro que as entrevistas foram feitas de forma online, né? E nisso, uma parte da empresa já estava trabalhando em home office, quem podia, né? O jornalismo não, porque não tinha como ficar. A gente foi considerado um serviço essencial, inclusive. Então, assim, terminal... gente circulando e a gente estava no meio, né, assim, e era um vocês realmente estavam vivendo a gente estava. As questões do que o trabalhador que não tinha como parar de trabalhar, o home office vivia, né? Exatamente. Sim. E aí, assim, nesse outro momento eu consegui escrever e eu não conseguia gravar.
eu não conseguia refazer minha maquiagem porque eu não conseguia parar de chorar. E eu, assim, eu sou uma pessoa, tem muita gente que fala assim, essa daí é casca grossa, é durona, você entendeu? Então, assim, chorar no ambiente de trabalho, jamais. E eu não conseguia, e aí, assim, nesse dia eu me lembro que eu saí, eu fui pra clínica, porque eu tinha que renovar uma receita. E a médica me viu no corredor, ela falou assim, você tá bem? Ela falou assim, vem cá, eu vou encaixar um horário pra você. E aquele dia ela não me sugeriu, ela falou, eu vou te afastar por 60 dias. E no fim dos 60, eu não conseguia voltar, e desesperado porque eu não recebia salário também, porque daí INSS, né, na pandemia não tinha nada presencial. Nós vamos chegar nessa segunda volta. Então, assim, meu Deus. Não conta tudo não, Dani. E eu sei que, assim, eu não conseguia voltar. E eu acabei ficando 4 meses afastada. E aí tem todos os outros medos, né? E aí? E agora? Eu volto e qual vai ser minha vida útil dentro desse trabalho, né? O que eu acho interessante da história da Dani é que a gente está contando aqui o antes, o durante e o depois na mesma empresa. Porque o que acontece, né, Cauana, assim, de uma maneira geral, muitos pedem as contas, muitos são mandados embora. Muitos não conseguem retornar. Não conseguem retornar. Não tem Eu queria como. que você falasse um pouquinho, assim, a fala da Dani me veio muito o que é um transtorno mental. O que ela ia me falando não serve para tudo, Dani. Porque, assim, é muito difícil quando você tá com depressão, com ansiedade, com toque, com várias situações que é comum em 2024, tá, gente? É comum a gente passarmos por transtornos mentais durante a nossa vida. Não é normal. Não é normal. Mas é comum. Sim. E as pessoas ainda não aceitam. Como que você vê isso na sua pesquisa? Isso ainda é muito difícil. É um tabu, na verdade, que a gente ainda precisa quebrar. Essa questão de gerações ainda influenciam muito na nossa cultura. Porque a gente tem ali nossos pais, nossos avós, por exemplo, que para eles era o mimimi. Exato. Não existia não tinha alternativa. Não, porque você tá com frescura. Hoje a gente já tem mais um conhecimento e uma procura maior. Não é que é normal, mas hoje a gente consegue ter o diagnóstico. A gente tem pessoas que estão preocupadas com essas situações. A gente está se consumindo, né? De várias maneiras diferentes, acabam aparecendo vários transtornos diferentes. Tem aqueles que levam para ansiedade, tem aqueles que levam para depressão. A grande verdade é, tudo está alterado, tudo tem nos levado a ter essas alterações, mas como que a gente pode combater isso? Como que a gente pode olhar? O que eu preciso saber, então, para identificar que eu não estou bem? Ou aceitar que eu não estou bem, que é a parte mais complicada hoje, né? Hoje, ainda pra gente, vamos colocar aí que é mais fácil, mas ainda tem gente que não aceita. Eu acho que é antes do aceitar. Elas não entendem, na verdade. Não é verdade. Não faz parte da crença. E a gente já deve ter passado por isso, sendo até preconceituosas com outras situações na vida de pessoas que estavam com alguma doença ou não, porque a pessoa não vive aquela situação. Ela não tem noção de como funciona para a pessoa. Noção, e ela não vai... Assim, a gente tem que aprender a respeitar o que o outro está falando. Exatamente. Tentar entender, mas a gente não tem noção. Como a Dani falando assim, imagina que eu ia estar chorando em algum momento no meu trabalho. Quer dizer, isso não era possível. Então você tem que chegar num pico de estresse tão grande que você vai perder o controle. Exatamente. E aí que você começa a deixar para ser cuidada. Porque enquanto a gente está no controle, não sei se a gente é coisa de mulher, que a gente vai ouvir daqui a pouco essa questão de gênero, é homem, é mulher, é isso. É assim, eu dou conta, tá tudo bem. Não, eu vou descansar. Não, deixa que eu resolvo. Deixa que isso, deixa que aquilo. Peraí, bate aqui que eu ponho pro gol. Só que chega uma hora que você não vai. Você quer ir, mas o corpo, essas questões da ansiedade, mais do que a depressão até, você sabe que a maioria das pessoas que chegam pra gente de uma ansiedade, adulto, criança não. Criança o pai é mais fácil. O pai começa a se preocupar, a escola, então traz. Mas o adulto, sabe como que ele vem? Com problemas físicos. Que reflete, né?
Se não tem o sintoma físico, para ele chegar num psicólogo... Ele não vai. É muito... Eu não... Assim... eu fui no cardiologista, eu fui na emergência do hospital, eu fui na dermatologista, e aí falaram para mim, no urologista, às vezes uma disfunção sexual, falaram para mim que é uma questão emocional. Porque não se vê. Porque você não enxerga. Não. Que a Cauane tá falando isso, né? Cauana, desculpa. Imagina. Tava falando isso. A gente não se percebe. A gente tá numa velocidade... É o grande porém de hoje também, né? Aquela coisa da gente parar e falar assim, nossa, mas tá passando rápido o dia? Nossa, como passou rápido a semana? Nossa, o ano já tá aí quase no meio pro final, a partir de agora. Por que chegou nesse ponto? Essa cobrança que a gente tem, essa coisa de render o dia a dia, né? No dia a dia, e render mais e pegar mais funções e tudo mais, a gente acaba se sobrecarregando de tal maneira que a gente não vê passar. Só que isso muitas vezes é involuntário. Só que o ser involuntário e essa coisa de pegar mais coisas para fazer e querer fazer mais coisas e me sobrecarregar, hoje já não funciona mais. A gente precisa voltar a ver a qualidade de vida. Nós não temos mais qualidade de vida. Nós não temos mais o tempo. Nós não prestamos mais atenção nele. O pouco do tempo que a gente tem, que seria para lazer, a gente sobrecarrega com alguma outra função. E algo que geralmente não é prazeroso. Sim. Ou a gente torna aquela situação de passar a ser não prazerosa também. É uma obrigação, por exemplo, né? Então, no lazer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que... Como que a gente respira? Não respira. Como que a gente vê o tempo passar? Acaba não vendo. Aí o que acontece? A gente acaba... A gente adoece. Doente. Graças a Deus que a gente adoece, por um lado. Porque é uma maneira da gente parar, refletir, de poder brecar, escolher, né? De maneira diferente, né? O que importa, para onde eu vou, o que eu quero. Fico sempre me perguntando assim, do que isso importa? Às vezes eu tô lá, numa vírgula lá, sabe? Preocupado com uma vírgula. O que isso importa? Né? Porque você tenta fazer o seu melhor. Então, você vai se cobrar. Eu acho também, não sei, a Cauana que não me deixa mentir sozinha aqui, ou me deixe. Eu acho que, além do que a gente estava conversando dessa profissão com muita responsabilidade, eu acho que o paciente, ele se cobra muito. Uhum. O que você poderia falar para nós disso, Dani? Olha, cobra mesmo? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Na época em que eu tive esse primeiro afastamento, eu fazia, assim, eu tinha outros colegas em outras praças, né? Que são outras cidades da mesma rede. E fazendo a mesma função. Então, por exemplo, eu entro ao vivo com as notícias de Londrina e região todos os dias, né? Em rede estadual. E eu fazia, assim, 5, 6 assuntos por dia. Teve um dia que eu cheguei a fazer 8 assuntos ao vivo. 8 assuntos diferentes que eu tinha que levantar. Pouca pressão, imagina, né? De manhã. Isso assim, entre 6 e 8 da manhã, eu já tinha a carga de estresse, às vezes, da semana inteira, né? Sim. E eu me cobrava, porque eu falava assim, não, preciso oferecer, todos esses assuntos são bons. E a editora que trabalhava comigo, né, em Curitiba, que é minha amiga pessoal já há muitos anos, ela também tinha essa dinâmica, né? Então, todos os assuntos eram bons. E eu via outros colegas faziam 2, 3. Eu falava, gente, mas por que fulano só faz isso? Como tá devagar esse povo? E por que não fazem nesse mesmo, né? E eu não estava percebendo que isso estava me adoecendo, né? Entre outras coisas, assim, é uma pressão muito grande. Vai acelerando, né? Você tem uma pressão, ou não. A gente tem uma pressão com o tempo, né? Porque, por exemplo, a gente, na faculdade ainda, o que você aprende? Que matéria boa é que vai pro ar. Então, assim, não adianta você caprichar, fazer aquele texto, entrevistas maravilhosas. Se você não fizer dentro do tempo hábil para que ela seja editada e exibida... Não adianta. Não adianta. Não vai conseguir chegar no público. Não adianta. Então, assim, tem, né, é toda uma dinâmica. E aí eu tinha essa cobrança muito, muito grande, muito grande. E aí teve um colega de uma outra praça que a gente trocava bastante, assim, a gente conversava bastante, e aí ele chegou um dia e falou assim pra mim, ele estava nesse processo também, só que eu acho que ele percebeu um pouco antes, né? E ele falou pra mim, sabe o que minha terapeuta me disse? Ele falou, olha, a gente tem um contrato de trabalho. Então, se você tem um contrato de trabalho
que você tem que trabalhar X horas, você vai ganhar um salário Y, e você está entregando o que está contratado, tá ok. Você está sendo honesto com o seu empregador, você está fazendo o seu trabalho bem feito, tá tudo certo. Você não precisa entregar Z mais Y mais X, mais... Você entendeu? E Dani, não precisava chegar nessa loucura. Por que a gente quer entregar? Eu não sei, eu acho que assim, eu acho que você tem um burnout quando você gosta também do que você faz. Porque se você não se importasse tanto... Você se implica, você se compromete. Você não ia se cobrar tanto, você não ia se comprometer tanto, né? Então, assim, essa fala me deu um start. Aí, quando eu voltei... Porque daí você ficou 60 afastada. Fiquei mais 60, fiquei 120. Ah, daí você ficou mais 60. Você não voltou no primeiro 60, tá? Eu não voltei porque eu não tinha condição, assim. Não tinha avaliação médica. Foi, você não tem condição... E fique aí a míngua, porque eu não estava recebendo... Eu não recebia salário, aí você começa a ter um problema com o salário, daí o INSS não vai bancar. Porque o INSS, ele é o seguinte, nesse período, como era a pandemia, não tinha atendimento presencial, né? Então, tudo você tinha que fazer online. Então, por exemplo, eu fiz o primeiro pedido que eu fiz online... Ele deu, não sei, acharam que o atestado não estava legível o suficiente. E aí você só pode fazer um segundo pedido depois de 30 dias. Meu Deus. Então, quando era para eu estar renovando, eu estava fazendo pela primeira vez. Então, assim, foram 4 meses com 2 salários mínimos. E minha mãe que me ajudou financeiramente nesse período, quer dizer, né? Se não tivesse uma rede de apoio, a coisa poderia ser muito pior. Então, eu te digo, como é que você se recupera e volta? Porque daí, assim, a toda aquela carga mental, você soma essa preocupação financeira. Sim, né? Vai ramificando outras preocupações. Então, assim, é uma questão... E assim, voltar não é fácil. Porque o medo é... E se eu não der conta? E se de novo eu passar por tudo isso? Dani, você tá demais, sabe por quê? Tudo a sua fala, eu já tô vendo várias doenças mentais aqui que a gente tem essa questão. Por exemplo, questão de adicto, né? Quando morre de medo de recaída. Uhum. Por quê? Porque eu não vou... E se eu não der conta? E se as pessoas não acreditarem mais em mim? E eu acho que no trabalho a gente tem um papel... né? Como eu tenho em casa, como eu tenho no trabalho, como eu tenho com as minhas amigas, a gente tem um papel a cumprir e que a gente espera dar conta. E os olhos das pessoas que não entendem aquilo, muitas vezes, estão te julgando de uma maneira não apropriada. E aí você olha e você começa a se sentir... Sabe quando aquele medão começa a crescer, aquele monstro, e você começa... A encolher, fala, não vou conseguir. E vai ficando mais distante, vai ficando mais difícil. A barreira vai crescendo. E daí, como que você conseguiu voltar? Então, assim, eu fiquei medicada, né? Sim, necessário. Foi outra coisa que, assim, num primeiro momento, a psiquiatra me passou, porque você já fala, ai meu Deus, uma psiquiatra, né? Você tem... Por mais, assim, que eu seja uma pessoa informada, né, e tudo mais, eu tinha esse preconceito. Então, eu digo, não tenham esse preconceito. Não tenham, porque, assim, é essencial. Eu tive que passar por um outro médico, ele falou assim pra mim, se você tivesse uma doença cardíaca, você ia ou não ia tomar o remédio? Se você tivesse... Exato. Eu falei, ok. Então, assim, eu fiquei 3 anos com uma medicação, faz 1 ano que eu mudei, eu tô usando canabidiol, tudo com prescrição e supervisão médica, Sim. né? Tem feito um efeito bacana. Então, assim, a medicação é um ponto, a terapia é outro ponto, né? Porque a atividade física faz... é outro. Então, assim, é uma junção. É uma junção de coisas. E coisas. eu acho que, assim, se cobrar menos... Mas não é uma coisa simples, né? Para quem vinha dessa coisa, assim, de eu preciso, eu tenho que... Então, assim, eu comecei a entender que eu tenho uma responsabilidade dentro do meu trabalho e que eu não preciso carregar o mundo nas costas. Sim. Se eu fizer bem aquilo que está destinado a mim e eu continuo fazendo bem a minha função, eu não preciso fazer a minha função de mais 2. Mas é difícil chegar nesse ponto. É difícil. Queria até ouvir um pouquinho a Cauana dos alunos. É difícil porque às vezes você quer mostrar, você quer agradar,
você faz bem mesmo, porque você está vestindo a camisa, porque você acredita. Só que, assim, tem algumas premissas que a gente precisa entender. Eu estou fazendo essa atividade física? Eu estou dando conta realmente das minhas coisas? Está sendo prazeroso? Eu não sei se seria a questão de cobrar menos, mas eu acho que a gente deveria ser mais leve. Porque uma pessoa que é comprometida, não tem como. É igual, assim, eu estava ouvindo lá no Instagram, falando assim, a minha mãe é psicóloga e aqui a pessoa fala assim, era uma atriz, ia fazer como que fala? Fazer um teste. Não, fazer um teste. Aí as pessoas falam, não espere nada. A mãe falou, espere sim! Né? Psicóloga, nota 10 essa mãe. Essa coisa que não existe cobrança zero, existe equilíbrio 100%. Eu não vou esperar, quer dizer, eu coloquei tudo de mim ali, eu não vou esperar passar. Então você nem vai, né? Nem tenta. Né? Então, assim, não é bem assim, só que eu acho que a gente precisa ser um pouco mais leve, sabe? Tudo bem, e a gente tá muito nesse ritmo, tem que ser, vai dar certo, eu vou fazer. E eu acho que a gente perde o time. Assim, na maioria das vezes. E aí começa uma bola de neve, que é o que você está falando. A pessoa começa a ter problemas financeiros, problemas de rede de apoio. Às vezes não consegue nem mais naquele médico e nem tem mais o dinheiro para ir naquele médico. Exatamente. É uma medicação, como você falou, é exercício físico, é terapia, é remédio. Por mais que tem tudo, que a gente pode ter tudo de uma maneira sem pagar, gratuita, de graça. Mas é muito mais difícil. É muito mais difícil e não é, às vezes, no tempo que você precisa. Uma coisa é você procurar uma terapia, como tem na minha universidade, tem em todas as universidades que tem psicologia. Na minha não, tá, gente? Na que eu dou aula. Que você tem um atendimento psicológico. Mas é muito melhor você chegar num tipo de atendimento desse, mesmo numa UBS, quando você já está prevenindo alguma coisa. Porque como que você vai chegar numa crise de ansiedade ali e falar assim, não, olha, a média aqui para atendimento são 4 a 6 meses. Não tem como, né? Não tem como. Eu queria ouvir desses estudantes, porque assim, a saúde também foi para mim, assim, antes da Covid e depois da Covid, enxergar esse pessoal, né? Toda a área de saúde. Lógico, principalmente médicos, enfermeiros e todo o conjunto ali. Como que eles ficaram, para mim, pelo menos, mais humanos, no sentido da gente perceber que eles estavam sofrendo, que eles estavam tendo burnout, que eles não estavam aguentando mais. Porque enquanto a gente estava, talvez, trabalhando ou em casa, eles estavam lidando com a vida e com a morte de milhares de pessoas o tempo todo, né? E se arriscando. Eu acho que ficou muito nítido na pandemia, justamente isso. E, infelizmente, né, isso tenha ficado nítido. Porque até então, o que a gente via era um certo preparo e uma certa casca, né? Eu sinto, a gente não deixa de sentir, mas eu não preciso manifestar ali naquele momento, naquela hora. Chegou num ponto onde ninguém mais conseguia, ninguém mais aguentava, a sobrecarga era tanta, a gente perdia pacientes um atrás do outro, né? A gente estava trabalhando ali o tempo todo e não tinha como, por mais que a gente fizesse... Não tinha o que fazer. Exatamente. E daí chegou num ponto que o burnout apareceu involuntariamente. Muitas vezes nem o burnout, mas essa questão de humanização, que a gente tanto bate na tecla quando a gente chega, né, nas instituições de ensino e fala, gente, nós somos humanos, nós também sentimos, nós precisamos mostrar isso, nós somos empáticos com os nossos pacientes, tudo bem mostrar para eles. Só que, infelizmente, foi num momento onde todo mundo estava num desespero. Foi muito crítico. Foi caótico. Foi caótico, a palavra é essa, né? Caótico, foi o caos. Sim. E daí, o que veio para mostrar a humanidade, né, a humanização, muitas vezes também assustou. Porque os pacientes não estavam preparados para ver os enfermeiros, os fisioterapeutas, os médicos chorando. Foi bom. Nessa parte foi bom, né? A gente tira o que é bom. Olhar, vamos tirar o que é falando bom. Da doença. A pessoa adoeceu, vamos tirar o que é bom dessa doença? O que é bom. O que deu pra gente aprender? Opa, o que a gente pode levar, né? Estamos aqui, somos a linha de frente, fazemos os cuidados, né? Eu me coloco no meio pela minha escolha de profissão, que é ser enfermeira. Nós sentimos também, então a gente não precisa mais ter essa casca.
né? A gente pode mostrar, a gente pode sentir, a gente pode chegar e ter uma conversa, como a gente estava falando antes, né? Olha, não é um momento fácil, a gente tá perdendo, infelizmente, essa pessoa. A gente cria vínculo, involuntariamente, a gente cria vínculo com aquele paciente. Qual que é o problema de mostrar isso também? Você mostra uma fragilidade, né? Que Mas até então a gente não enxergava, Mas aí que tá, é uma fragilidade ou era um pré-julgamento que a gente tinha? Porque o que eu ouvia muito, nossa, o pessoal da saúde é muito frio. Ver o pessoal morrer, né, falecer ali na frente, ou cuida da doença, mas não manifesta nada. De repente a gente manifestou, opa... É gente de verdade, né? Que tá ali por trás. Caiu, né? Aquela casca, aquela capa. E quantas pessoas tiveram esgotamento, traumas, né? Não conseguiram voltar. Muitas pessoas. A gente teve um afastamento, fora o absenteísmo, né, da época em si, mas o afastamento foi, assim, muito grande. A gente tem pessoas que desistiram totalmente da profissão pelos traumas, né? Que acabaram acontecendo durante a pandemia também. Mas é que vieram à tona. De repente já eram pessoas que já estavam sobrecarregadas e ali foi o estopim. Foi o ponto final. Porque não é um negócio que acontece do dia pra noite. Não. Né? Não. Exato. Você vem você falar um isso, acúmulo. Dani. Então, assim, vem de pouquinho, de pouquinho, Vai de pouquinho. De enchendo, repente né? tem um negocinho que transborda. Ponto. E aí é onde você não segura mais, né? E daí você perde esse controle, né? Que a gente acredita que a gente tenha, né? A gente... Um pouco nós temos. Temos ali, a gente trabalha. A gente trabalha pra ter um pouquinho de controle. Pra segurar ele, mas chega ao ponto de você falar assim, não consigo. Não dá. E perdeu esse controle aonde quer que você esteja, no momento que você está. Sendo na hora do trabalho, muitas vezes em casa. Eu vi gente dentro de supermercado, né? Que daí vem uma crise de pânico. Ou No às dia a vezes não dia. vem como, talvez como burnout, mas começa a ter crise de pânico, começa a se isolar, começa a não ser funcional, não Parte pra consegue. depressão, né? Vai pro isolamento. Vai pro isolamento. Não quer conversar, não quer conviver, não quer fazer mais nada. E já é uma manifestação, já são manifestações. E né? aí, Cauana, assim, eu queria que você falasse um pouquinho daquela questão de gênero que a gente estava comentando, Sim. né? O estilo de vida. Será que não tinha tanto burnout em 1800 ou 1700 alguma coisa? Será que a gente... Um dia eu tava num médico, só cortando um minutinho, eu tava no médico, ele falou o seguinte, hoje o dia é como se tivesse 16 horas, agora eu não me lembro de qual época, né? Então hoje não tem mais 24 horas, hoje tem 16 horas das 24 horas que foi algum dia, muitos anos atrás. Por quê? Você morava num sítio, né, perto da cidade, ou mesmo... Era difícil você morar ali na cidade, vamos pensar bem antigo. Aí a mãe ia fazer compra na farmácia. Ela arrumava todos os filhos, dava banho, trocava, pegava a carrocinha, ia na cidade, comprava o que precisava comprar... Né? Muitas vezes ele não tinha nem dinheiro para pegar uma balinha, alguma coisa, voltava, já tinha acabado a tarde inteira. Mas dedicava esse tempo só pra isso, né? E tava tudo bem. E tava tudo bem. Porque o problema, eu acho que é esse, é que a gente quer dedicar, então eu tô lá no cinema com a minha filha, eu tô assim, ai, eu paguei isso, gente, por que eu tô aqui? Por que eu não tô fazendo isso, não tô fazendo aquilo, não tô fazendo aquilo outro? Ué, porque agora, por isso tem muito importante o mindfulness, né? Exato. É aqui e agora. Eu vou curtir aqui e agora. O ansioso, ele não curte o hoje, né? Ele tá vivendo 2, 3 dias, uma semana, um mês pra frente. Então, ele não curte e fica igual um coelho atrás da cenoura. Ele nunca vai curtir. Porque sempre vai ter alguma coisa que vai Tá sempre correndo atrás de alguma acontecer. E o que você falou de médico, pra gente voltar a essa questão de gênero, muito importante. Gente, neurologista, psiquiatra, neuropediatra, palavra neuro ou psico não quer dizer que você vai ser medicado. Mas muitas vezes, como eu falo muito para os pais, eu atendo criança também, a gente precisa de um acompanhamento, de um médico que conheça o teu filho. Outra coisa importante no burnout. Geralmente a gente vai ter um perfil de pessoas que vão
perfil até de traço, genética, como a gente tem o perfil para adoecer. Então, tem pessoas que vão ter mais diabetes, outros têm pressão alta, como a gente vai ter na saúde mental. Vai ter pessoas mais ansiosas, mais deprimidas, já vem de uma construção de um perfil. Só que não quer dizer que eu achei maravilhosa a sua psiquiatra. Por quê? Ela falou, olha, eu vou te orientar. Você deveria tirar 15 dias. 15 dias, imagina, não precisa, blá, 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 blá. Peraí só um minutinho, alô? Quando ela viu que você passou um estágio, já não era mais uma orientação, já era um encaminhamento. Você vai tirar. Ou você vai ter que procurar outro médico. Não tinha um ou. Vai, ponto. Né? Então, isso é muito importante. A gente precisa parar, não sei como, talvez fazer uma campanha, alguma coisa que remédio psiquiátrico, preto, vermelho, azul, tem a receita amarela, azul, preto, vermelho, é um remédio. E que naquele momento ele é necessário, e que se o médico está enxergando que ele está salvando vidas. E que ele não é só única e exclusivamente o tratamento. Você tem várias outras coisas que interferem nisso também, que precisam ser feitas também para que a cura seja efetiva. Isso. Porque você entra com o remédio você toma por um tempo, ele faz o efeito dele, se for necessário, ok, tira. Mas e o restante? Exato. Né? Como também não adianta eu tomar só remédio para diabetes. Exatamente. Quem me dera se tivesse lá um remedinho que você toma, você pode comer o que você quiser. Nossa, beleza, né? Não tem problema com diabetes, não vai aumentar a dose do remédio. Então, assim, tudo vai ser um equilíbrio. Tem hora que o remédio ele é essencial, porque o teu cérebro ele já não consegue mais processar no nível da cognição, do pensamento. Como que você vai reformular um pensamento, um comportamento, se você não está conseguindo estar naquele nível? Você não vai conseguir. Então, o remédio, ele abaixa, você tira no nível de cognição, e aí você vai conseguir, na terapia, entender, pensar sobre você, pensar sobre as suas crenças, o que você deseja, o que você quer. Tem hora que dá. Ok, olha, eu tô um pouco ansioso aqui, mas dá pra gente fazer um tratamento? Ok. Como tem pacientes que eu oriento, tem pacientes que eu falo, olha, daqui pra frente, não dá. E a pessoa, ela precisa acreditar nas pessoas que ela... Eu vejo muito isso na área da saúde. A Cauana até que me... Vejo assim, às vezes a pessoa vem, ela vai no Dr. Google, e que eu acho que é bom. Você tem que ir se informar, mas a gente tem que aprender que aquilo é também uma parte. Exatamente. Vai ouvir, né? Olha, o tratamento aqui é dessa maneira. Ou vai em outro lugar, o tratamento é desse. Se você se dispõe a tratar, que para mim é um tratamento, terapia é tratamento, mudança. Transformação. Se você se propõe, você precisa confiar. Se você se propõe no médico, eu posso ouvir várias opiniões, mas não tem um que eu vou ter que seguir. Vai ter um momento que sim. Mesmo que eu possa mudar depois. Porque eu acho que a gente tem que ter essa visão crítica. Mas eu vejo as pessoas, elas não acreditam. Eu acho que talvez tenha medo também, né? Resistência, porque, assim, tem uma resistência muito grande, né? Igual você falar... Quando você... Hoje eu assisti um documentário que é o Holocausto Brasileiro. Eu já tinha lido o livro, né? É uma jornalista, Daniela Arbex. Você conhece, Cauana? Ainda não. E ela fez um levantamento, assim... O livro é ainda mais impactante. Vai lançar o filme, né? Eu não sei, mas assim, ela fez um levantamento sobre o Hospital Colônia em Barbacena. E durante 5 décadas, que foi de 1930 a 1980, foram 60 mil pacientes mortos. Só psiquiátrico. Então, assim, era um depósito de gente, era um negócio... Então, assim, eu acho que a gente tem um pouco dessa coisa, o transtorno mental, você pensa no quê? No hospital psiquiátrico, assim, e não é... Numa medicação que era de 1900. Né? Num eletrochoque e tal. Então, acho que assim, acho que ainda tem um pouco desse preconceito de falar... Desse resíduo. Nossa, um transtorno mental, mas como, né? E como é que eu vou procurar... Não é comigo, né? Não é isso. Então, eu acho que assim, essa primeira barreira.
Quando você entender que, por exemplo, a depressão existe de verdade, transtorno de ansiedade existe de verdade, o burnout existe de verdade. Não é porque assim, é uma coisa invisível, mas a gente tá sentindo. Tá passando. Eu acho que a primeira coisa, assim, é quebrar essa barreira e entender que precisa de ajuda e que pode sim ser ajudado, que pode vencer isso, né? Uma coisa que eu falo, gente, eu vou deixar a Cauane falar. Não, pode Cauane, falar. não, Cauana. Uma coisa que eu sempre falo pro paciente, que é uma visão de túnel, que é assim, você não está enxergando saída. Em algum momento lá, Daniela, você não enxergou saída. Eu tenho certeza disso. Mas não quer dizer que ela não exista. Então, muitas vezes eu falo para o paciente, eu estou enxergando, vem comigo. Você pode não estar enxergando. Mas está lá. Mas está lá, ela existe. Cauane, como que a gente vê essa questão do estilo de vida, do gênero? Será que mulher? Será? Será? Os adolescentes, como que a gente pode até dar algumas dicas? É assim, na verdade, se a gente trazer pela parte da cultura, que era o que a gente estava conversando, né? A partir do século XX, a gente tem essa transformação. Antes ali do século XVIII, XIX, eles trabalhavam, né? Para render, por quantidade. A partir do século XX, XXI, nós transformamos isso na autocobrança. Então, a gente não trabalha mais por quantidade, a gente quer qualidade. De lá para cá, essa autocobrança vem aumentando e a gente vem se sobrecarregando. Como que isso influencia ainda na nossa cultura? Nós ainda temos, na maior parte dos lares, né? Não são em todos mais, mas a mulher como... ela é detentora das tarefas de casa. Ela é responsável pela organização do lar, né? Então, a empresa, né? A empresa família. É o trabalho não remunerado, né? Porque ela vai para fora de casa, a gente às vezes tem 2, tem gente que tem 3, 4 vínculos, né? Empregatícios, fazem bico, tudo mais. Quando chega em casa ainda tem as tarefas de casa. Então, isso ainda é muito ligado à mulher, essa sobrecarga. É muito mais fácil a gente ver uma mulher que desenvolve burnout, né? A gente ver ela procurar ajuda justamente por isso, porque dela se consome em todos os cenários possíveis da vida dela. Vai ser no trabalho, vai ser em casa, vai ser na escola do filho, então ela fica exausta. Em contrapartida, a gente tem aí as crianças e os adolescentes vindo... nossa geração, né, na nossa geração para cá, a gente tem se preocupado mais com essa questão de saúde mental. Então, a gente também tenta trabalhar com eles. Mas a gente ainda tem muito preconceito, a gente ainda tem muita fala de que não é uma doença, que é qualquer coisa. Então, fica difícil, muitas vezes, da gente conseguir trabalhar com isso. Lógico, hoje a gente já tem empresas mais preocupadas. Isso é legal. Né? Empresas com locais de descanso, muitas vezes, ou com horários de trabalho diferenciados, pensando na realidade ali daquele trabalhador dela. E a gente tem as escolas também muito mais preocupadas com isso, né? Muitas vezes o pai não consegue enxergar por causa da rotina, que também está ali naquela bola de neve, mas a escola consegue identificar e falar, olha, tem alguma coisa acontecendo. Sim, porque vamos a criança... prestar atenção. Começa a mudar aquele comportamento, né? Muda, né? E daí, o que eu posso fazer? Hábitos, que a gente estava conversando, gente, influencia muito, né? Quando a gente tem uma pessoa que está sobrecarregada, que ela está vestindo ali... Não estou falando para não vestir a camisa da empresa, né? Mas, por exemplo, no caso dela... Mas com limite. Exatamente. Vou fazer 4, 5, 6, quantas... 8. A pessoa fazia 2, ela fazia 8. É 4 vezes mais. Necessidade, né? Não tem necessidade. O mundo não ia acabar se eu não fizesse 5, 6 assuntos todo dia, né? Mas eu não tinha essa noção. E outra coisa, você poderia ter dividido, né? Mas a gente tem essa cobrança de não, eu tive a ideia, eu posso fazer, eu sei que eu sou capaz e eu vou ficar nisso. E muitas vezes...
É só pra... Vamos fazer uma pergunta. Você fazia exercício físico na época? Ai, não me pergunta isso. Peraí, socorro. Você tinha um momento de qualidade? Você tinha ali 10 minutos que você falava, não, eu vou escovar o meu dente agora e eu vou prestar atenção no meu dente. Vou ter prazer naquele momento. Sim. Prazer, assim, no sentido, ai, tô aqui, tô cuidando de mim. Sim, chega ao cúmulo muitas vezes. Eu já ouvi isso de outras mulheres falando assim, gente, por quê? E eu já falei em algum momento também, eu vou me colocar nessa. Gente, pra que eu vou fazer minha unha se eu vou ficar parada lá 40 minutos fazendo minha unha? Qual que é o problema de ficar 40 minutos cuidando de você? A gente para de enxergar isso. A gente tira o valor, a gente tira a qualidade dos poucos momentos que a gente se dá no dia por causa da sobrecarga. E a gente não se coloca na própria agenda, né? Não. Porque assim, Perfeito. Quando eu tive esse afastamento, o meu filho caçula estava com 4 anos. E ele sempre foi muito grudado, assim, comigo. Sempre foi muito ligado. E... Então, assim, tipo, até agora há pouco tempo, tinha... Então, você coloca na sua agenda as atividades dos filhos, os deveres com a casa, as tarefas com a casa, tarará, até o cachorro, se bobear. Você leva ele para fazer banho e tosa e você não cuida de não você, tem tempo. né? Não corta o cabelo, sobra, não né? faz uma sobrancelha, não vai fazer a unha. Não, São coisas não que básicas, seja só né? isso, né? Mas, Sim, por exemplo, mas é um isso cuidadinho tudo que é gostoso com a gente, o né? E é o cuidar de mínimo, mim. né? O autocuidado, né? sim, eu não paro, eu não leio mais, né? Eu não vejo 10 minutos de televisão, aquele programa que é, né? Não fala nada, mas só pra eu ficar realmente um pouco Esvaziar. O que você alienada, gosta, né? descansar. Eu tenho perguntado muito isso para meus pacientes. Tá, mas o que você gosta? Não, porque Não, mas o que você gosta? Sabe qual que é a parte Aí mais a pessoa difícil? fala assim, sei. Exatamente, a pessoa não sabe. Não sabe. A pessoa não se enxerga, que era o que a gente estava Desaprende. falando. Ela não consegue entender qual é a parte do dia ou o que ela pode fazer no dia dela que traga prazer, que traga o descanso. E não precisa ser uma coisa homérica, não. Pequenos detalhes. Dani, como que você deu a volta por cima, Dani? Acho que eu tô dando. Acho que eu tô ali, todo momento ainda, né? Eu fiquei muito de mal, assim, sabe? Do jornalismo nesse primeiro momento, né? E aí eu queria sair, eu queria fazer qualquer outra coisa, eu queria, assim, sabe? Nesse movimento surgiu a fotografia, que é uma coisa que eu já gostava desde a faculdade. E que me faz muito bem, que aliás eu preciso pegar firme, porque é um negócio que eu gosto. E aí, assim, você só desperta emoção boa. Porque ninguém vai fazer um ensaio fotográfico no momento em que você tá assim, sabe? Você tá mal. Nossa, eu tô mal, então eu vou fazer. Não. Sim. Você vai fazer por algum motivo, né? São recordações bacana, de coisas assim. felizes, né? E assim, no jornalismo diário, infelizmente, a gente lida com muita notícia ruim. Nossa, é verdade, fora isso. Você entendeu? Não tinha pensado nisso. Então, assim, Só coisa triste, eu passei um tempo meio de mal, assim, né? E aí eu fui me reconciliando aos poucos e entendendo que eu podia fazer isso de uma forma mais leve, né? Porque, assim, gente, se você parar pra pensar, é muita desgraça. É muita. Então, assim, por exemplo, a primeira coisa que eu falo com meus coisa... pacientes é assim... Parem de assistir jornal tá vendo? com notícias. Como é que eu paro? Eu não paro. Porque começa a ficar muito ansioso, que vai acontecer alguma... Então, assim, vamos parar. uma coisa que eu fiz. Então, por exemplo, eu tenho... Imagina você trabalhando... eu estou agora na minha última semana de férias. Então, eu não tenho nenhum grupo de trabalho ativo. Eu saio de tudo. De tudo, absolutamente tudo. Assim, no último dia de trabalho... Ótima dica, pessoal. No último dia de trabalho, dica. eu já faço uma mensagenzinha avisando, olha, estou saindo de férias, dentro de 30 dias, se eu não ganhar na Mega Sena, eu volto. E aí eu mando e eu saio de tudo. Outra coisa, enquanto eu estou trabalhando, então, por exemplo, o meu celular, ele, nas configurações dele, ele já não baixa mais imagem automaticamente. Você tem que escolher. Eu tenho que escolher, porque assim... Pra ir pro teu... Pra entrar na minha galeria, sua galeria. De fotos, de imagens, sim. Porque assim, é foto de gente morta, é acidente, é não sei o quê, você entendeu? Então assim, é muita coisa pesada. E aí, ultimamente, eu tenho dito o seguinte, a desgraça, né, assim, a notícia ruim, vamos colocar assim, que não me compete, hoje não me interessa. Eu não quero saber detalhes.
Então, não busco mais detalhe, entendeu? Porque assim, a gente tem uma curiosidade que é natural do ser humano. Natural. O jornalista... Tem mais. Tem mais, porque assim, você tem a sensação de que você precisa estar bem informado sobre tudo, que você precisa saber de tudo que está acontecendo. Porque tem uma cobrança, né? Você é jornalista... Sim, nossa, você não está sabendo o que está acontecendo lá? Não sei. Não tô. Você entendeu? Ótimo. Então, assim... O que não é mais assim, tipo, então tem um caso que está acontecendo e que está mobilizando e que tá... Eu sei o básico. Eu não tô querendo saber detalhe. Se eu tiver que fazer... Aí é diferente. Aí é diferente, porque daí eu vou me informar e eu vou fazer o melhor possível. Sim. Mas eu não vou mais, entendeu? Então, assim, são pequenas mudanças que têm me feito bem. E eu não tô sendo menos competente por conta disso. Jamais. Você entendeu? Por conta de não saber detalhes de outra história que hoje não me compete. Então, assim, é libertador. É libertador. Mas não é fácil, né? Não, de jeito nenhum. Porque assim, por exemplo, teve um dia que eu cheguei no trabalho, outra coisa que eu fazia. Então, assim, antes de dormir, aí, claro, você já tem grupos que são só seus, né? Antes daquela possibilidade de mandar mensagem para você mesmo. Então, assim, antes de dormir, eu olhava absolutamente tudo e eu separava todas as informações que podiam ser úteis ao vivo no outro dia e eu jogava para esse grupo meu. E assim, às 5 horas da manhã, na hora que eu acordava, eu já estava conversando com a editora. Eu começava a trabalhar uma hora antes de eu chegar no trabalho. Olha que loucura. Aí, hoje em dia, o que eu faço? Eu vou dormir. Eu vou dormir, as mensagens estão lá, elas não vão sair de lá. Exatamente. Aí no outro dia de manhã, quando eu estou no meu ambiente de trabalho... Aí você começa. Aí eu pego, porque a gente tem uma coisa assim, o que você aprende na faculdade? Primeiro, que você é imparcial, então você não se emociona, você não toma lado, você nada. Mentira, porque você vive aquilo. Você não é preparado para chegar em locais de tragédia, e você vive aquilo. E outra coisa, jornalista 24 horas por dia. Óbvio que se eu tô andando aqui, eu vejo um fato, alguma coisa diferente, Tudo curiosa, me chama atenção, pode ser que renda uma reportagem. A gente tá sempre, né? Antenado, ligado. Mas eu não preciso estar trabalhando 24 horas por dia, porque isso consome a gente. Não deve. Se você, assim, essa questão de libertador, de ser libertador, eu vejo muito a transformação, pelo que você está dizendo, eu vejo uma transformação muito interna, do que realmente vale, do que eu vou fazer, dessa qualidade de trabalho, porque você continua se entregando. Sim. Conseguiu dar essa volta por cima mesmo, porque não é fácil, né? Quem tá ali naquela situação se vê tão vulnerável, tão frágil, que eu queria mostrar isso, sabe? Que a gente pode sim ter momentos, mas que a gente tem redes de apoio, como amigos, família, às vezes pessoas que até a gente não imaginava que ia ser uma rede, porque troca, né? Tem gente que a gente tem certeza na vida que vai ser uma rede de apoio e nem acaba sempre sendo outra. E acaba sendo outra. Então, é muito importante o seu depoimento, Dani, porque mostra que é possível. Mostra que a gente pode sim fazer acompanhamentos médicos, ir em terapeuta, fazer exercícios físicos, que a gente pode planejar, se organizar, porque eu tenho feito, assim, tô começando a amar a rotina. Quando eu era adolescente, eu odiava a rotina, eu achava que rotina era uma coisa, não gosto de rotina, sabe, uma coisa que não é chique. Gente, rotina é a coisa mais chique que tem, porque você tá bem, você sabe o que você precisa fazer e você tá perseverando, então você tá construindo. Eu acho que é isso que eu, assim, acho que é isso que eu tô vendo, assim, sabe? Florescer as coisas pelo que você foi falando. Então, assim, você continua fazendo muito bem o seu trabalho, você tá de olho em outras coisas que são maravilhosas, como a fotografia, tá com a tua família e tá tendo gosto do lado bom da vida também, porque é o que você falou, a vida já é muito difícil. Para nós, cada um aqui tem as suas questões. Sim. E para o mundo, né? Então, como que é importante a gente dar importância para esse bem-estar? Cauana, o que você poderia falar para a gente finalizar aqui de dicas para as pessoas
além, lógico, né, gente, procurar médico, procurar terapia, procurar se comparar você com você mesmo, não é o vizinho, é você. O que você diria para essas pessoas? O que é importante para a gente prevenir certas situações, ou também quando já está ali no burnout da vida acontecendo? O que você acha assim, que a gente poderia destacar de algumas coisas relevantes? Eu acredito que o que você falou sobre rotina é uma coisa bem palpável, assim. É difícil, né? A gente começar a estabelecer, começar a se adequar a ela. Por os limites, né? Os nãos. Exatamente. Acho que a parte mais difícil é o falar assim, não. E é tão simples, é só uma palavra, é não, né? Mas... É fácil só com 2 anos, viu, gente? Depois disso... Depois dificulta. Muito. Mas associar um exercício, né? Momentos de lazer. Se colocar na agenda, como a Dani falou. Se cuidar, né? É justamente aquela questão de eu preciso estar em primeiro lugar. As coisas vão acontecer... Porque eu estou bem. Exato. E elas vão acontecer de qualquer maneira. Se eu estou bem, eu consigo encará-las de uma maneira melhor. Se eu não estou me cuidando, não estou prestando atenção... Eu vou ter que encarar de qualquer jeito. Vou ficar o dia inteiro sem comer. Quantas vezes a gente escuta, eu não fui no banheiro, né? Não tomei água. Não tomei água. Tá lá com a garrafinha, do jeito que chegou, colocou a garrafinha e ficou... Precisa prestar atenção. Essa parte precisa de atenção. Consequentemente, o restante vai acontecer com uma qualidade muito melhor. E vai virando um hábito, né, gente? Vira hábito e vira um hábito bom. Saudável, O que a gente precisa parar e prestar atenção a gente precisa tirar o foco daqueles hábitos que são ruins, que são pesados, aquelas situações que são pesadas pra gente, tentar transformá-las em momentos que sejam melhores, agradáveis, mais né? Suaves, mais né? suaves, a gente conseguir passar por eles e ter até coragem, né, de tentar fazer a diferença. A gente tenta fazer a diferença para todo mundo, né? A gente faz para os outros. Por que eu não posso fazer para mim também? Isso. Em qual momento que eu deixei de fazer isso, né? É difícil fazer essa primeira visão, né? Ter essa primeira visão sobre si. Buscar apoio. A gente tem uma rede de apoio, às vezes não é o pai que tá perto, não é a mãe, mas a gente tem ali um parceiro, uma parceira, filho, amigo, até o cachorro, né? Não entende a gente direito, mas às vezes... mas entende. Aí eu sou suspeita para falar, porque às vezes a gente fala em voz alta, né? E falar em voz alta a gente consegue enxergar algumas coisas, né? O meu animal não vai me entender, entende, né? Mas eu consigo me ouvir, né? Eu me ouço, eu vejo aquilo que realmente está me colocando. Esse período, ou essa questão de dúvida, de apreensão, de ansiedade, de tristeza que seja. E a partir daí tentar começar a enfrentar. Sozinho a gente muitas vezes não consegue. A partir do momento que a gente tem já essas manifestações, que a gente consegue, o que a gente pede ajuda, significa que as coisas não estão fáceis. É um passo, né? Não, e é um passo. Eu acho que quando você pede ajuda... É porque você conseguiu se enxergar e ver que tá difícil sozinho. O primeiro passo eu acho mais difícil. E depois tem um processo. Como a Dani passou, como outras pessoas podem... E tem tanta gente aí no mundo passando, né? E acreditar nesse processo, né? Se doar. Exato, acreditar. Pra ele. A gente tá trabalhando para ter compaixão com outras pessoas. Às vezes para não ser tão frio, para não ser isso, mas a gente precisa também voltar para si. Exatamente. Para daí, como você falou, para daí a gente poder fazer pelos outros. E a gente quer fazer o contrário, a gente quer fazer pelos outros e depois a gente vê. Depois dá um tempo. Então, gente, assim, eu ficaria horas aqui, tá? Horas. Eu amei muito. Espero que a gente possa se encontrar outras vezes, né? Falar sobre filhos. Sim. E, assim, queria que vocês deixassem o arroba de vocês. Olha eu, gente. Queria deixar o Instagram. Eu já tô arroba aqui, daqui a pouco já estamos pensando em boi. Não, volta pra psicologia. Então, assim, o lugar que as pessoas possam encontrar vocês, né? Que a gente pode
continuar vendo o que vocês estão fazendo. E se vocês também quiserem deixar alguma consideração final, fiquem à vontade. Eu diria só assim, para não ter medo de procurar ajuda, né? Muito importante. Se tem alguma coisa que que tá diferente, né? Se você tá se sentindo realmente mais desmotivado, mais esgotado, né? Talvez não seja só cansaço, né? Porque o cansaço, se você tem lá uma boa noite de sono, você recupera. Se você tem um fim de semana que você consegue fazer coisas legais e tal, você recupera. Mas no esgotamento, não. Então, assim, procurar ajuda, né? Quem quiser me ver, a partir de segunda-feira estou de volta. Opa, na tela boa. da RIC TV, Record, né? Todo dia eu estou ao vivo, a partir ali de umas 7 da manhã, mais ou menos. E... Não é fácil essa rotina, hein? Não, eu entro às 6. Eu começo às 6 para estar pronta às 7, né? E daí as matérias gravadas, enfim, na programação. O meu Instagram é Dani Calçavara. E eu tenho um de foto também. Gostei desse eu. Que é e o de foto? É Dani Calçavara Fotografia. Que a princípio é fotografia feminina, né? Gosto bastante, assim. Que legal! Olha que a gente vai trazer isso aí pra autoestima, hein, Dani? Maravilhoso. Você sabe que o último ensaio que eu fiz foi tão interessante, porque assim, uma amiga, ela passou por uma relação tóxica, né? Quem nunca? E isso é um tema também que dá muita, né? Conversa. E ela me chamou e ela me disse o seguinte, ela falou assim, amiga, eu tô precisando me ver através do seu olhar. Olha que coisa mais linda. E foi muito legal, assim, sabe? Foi um processo muito bacana, um resultado muito bacana. Eu já tinha feito foto com ela em outros momentos, né? E foi, assim, sensacional. Então, é uma coisa que me traz leveza e que eu gosto também. Legal. Que ajuda nesse processo, né? E o seu Instagram da fotografia? É o Dani Calçavara Fotografia. Ah, tá. Dani, eu não prestei atenção no Instagram. Isso. Então, é o Dani Calçavara Fotografia. Tudo junto. O outro é Dani Calçavara, que daí é o pessoal. Bom, e você, Cauana? Eu tô nas pesquisas, desenvolvendo-as. Isso é ótimo, que a gente precise muito. E eu sou docente do Senac, então geralmente a gente tem alguns eventos, né, dos quais eu participo, algumas divulgações também. E deixa o convite para ir lá conhecer o nosso Senac. Que legal, eu quero conhecer, viu? Eu fico lá no Senac Norte, né? Tá. Londrina Norte, porque lá é a concentração da área da saúde, né? O meu Instagram é @calvidote, é o meu pessoal mesmo. Calvidote. Estou pensando aí em trabalhar alguns assuntos e criar um novo Instagram, já vou pegar umas dicas. Que legal! Pra gente conversar mais sobre isso, é preciso, né? A gente tem aí se a gente tem meios de comunicação que possa servir para as pessoas não precisarem passar, né, através dos estudos, de experiências, Sim. Por que não? Exatamente. E é uma forma até gostosa da gente trazer essas informações, porque eu, enquanto pesquisadora, eu penso muito, né, em livros, em pesquisadores e tudo mais, mas a gente precisa trazer uma leveza para isso, um entendimento, né, para todo mundo entender aquela situação e ficar fácil da gente combater juntas. Isso. Eu acho que a grande objetivo da pesquisa é justamente esse. É conseguir informar, né? Sim. As pessoas que não estão trabalhando outras coisas, Sim, né? Que saindo desse senso comum e tirar tantos tabus e tantas coisas aí, como a questão do medicamento, da terapia, enfim. Exato. Gente, eu tenho que terminar. Então, olha, foi um prazer. A Clínica da Ponte está, assim, radiante. A gente está conseguindo fazer realmente o que a gente se prestou, que é trazer pessoas que são como nós, né, no dia a dia, e que realmente está testemunhando aqui. E o mais legal de tudo é o começo, meio e esse fim, né, e um final feliz. Porque o final feliz, eu acho que ele é feito dessa construção, ele não para. Uhum. A gente vai ter pode falar do mês que vem. Eu fico fazendo umas brincadeiras comigo mesma que eu não falo de jeito nenhum o que é. Então vai ser muito legal. Acho que vocês vão gostar.
E aí, o meu Instagram também é @soudaponte, da Clínica da Ponte, e @Domingues com TH e underline no final. Gente, um grande beijo para vocês. Muito obrigada. Espero que a gente crie laços. E um beijão para vocês e até a próxima.